falávamos no nosso último encontro das funções da lei complementar previstas no artigo 146 da Constituição. Vimos a primeira, que é dispor sobre conflitos de competência. A segunda função da lei complementar federal, de acordo com o artigo 146, existem outras, mas de acordo com o artigo 146, a segunda função é regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Regular as limitações constitucionais à competência tributária. Uma dessas limitações, por exemplo, são as imunidades. Imunidades, já sabemos, são vedações constitucionais à cobrança de um tributo. Então, quando a Constituição estabelece essa imunidade e manda que uma lei a regulamente, e embora não cite expressamente ali no dispositivo lei complementar, é lei complementar exigida. Por quê? Porque temos que combinar com o artigo 146, inciso 2º da Constituição, que vamos conhecê-lo agora, que estabelece que a matéria reservada à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. Vamos lá? Inciso 2º. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. É a segunda função importante da lei complementar federal. Regular as limitações constitucionais à competência tributária. Ora, minha gente, então, quando o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, por exemplo, traz uma imunidade, determinando que não pode ser cobradas contribuições para a Seguridade Social das entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, esta lei é lei complementar, porque temos que combinar com o artigo 146, inciso 2º da Constituição. Quando nós formos estudar a imunidade fiscal recíproca mais para frente, das limitações à competência tributária, nós vamos ver que o artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, veda a cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Que lei é essa? Lei complementar federal, porque está regulando uma imunidade, regulando uma limitação ao poder de tributar. Então, é lei complementar federal que terá que dispor sobre a matéria. Então, muito cuidado, porque uma das características da lei complementar é o fato de que ela só é exigida naquelas circunstâncias em que o texto constitucional as exige expressamente. No entanto, muitas vezes você chega à conclusão de que há necessidade da lei complementar, tendo que combinar algum dispositivo, como os dois que eu acabei de citar, o 195, parágrafo 7º, das contribuições para a Seguridade Social, e o 150, inciso 6º, a linha C, da imunidade fiscal, e outros mais que existem na Constituição, combinar estes dispositivos que trazem imunidades e mandam que uma lei as regulamente, com o 146, inciso 2º, para saber que esta é uma lei complementar federal. Então, regular as limitações ao poder de tributar. Em seguida, vem a função, sem dúvida nenhuma, mais importante da lei complementar federal no sistema tributário brasileiro, que é a função de estabelecer normas gerais para instituição de tributos. Lembrem-se que a Constituição Federal atribui a competência para instituir, a lei complementar federal estabelece normas gerais e a norma legal de União, Estado, Distrito Federal ou município institui o tributo. Mas,
Então, cabe à lei complementar federal estabelecer essas normas gerais, e é o que nós vamos ver agora no artigo 146, inciso 3º da Constituição. Vamos lá? Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies. Por isso, quando nós formos estudar fato gerador de impostos, taxas, contribuições de melhoria, recorremos aos artigos 16, 77 e 81, respectivamente, do CTN, porque fomos lá buscar os fatos geradores, base de cálculos, contribuintes, isso tudo fixado em lei complementar federal. A linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Portanto, isso é função da lei complementar federal. Um detalhe importante com relação ao artigo 146, inciso 3º, a linha B, uma questão prática. Nós vamos estudar mais para frente que prescrição e decadência no direito tributário, o prazo é de 5 anos. Tanto de prescrição quanto de decadência. Ah, o que é isso, Borba? Calma, a gente vai estudar depois. Mas o prazo é de 5 anos. Aliás, prazo de direito tributário é sempre de 5 anos. Só existe um prazinho de 2 anos lá do artigo 69, que a gente vai estudar lá para frente. Todos os outros prazos são de 5 anos. Muito bem. A Lei 8.212, de 91, Lei do Custeio da Previdência e Assistência Social, estabeleceu nos artigos 45 e 46 um prazo de 10 anos para a decadência das contribuições previdenciárias. Só que era uma lei ordinária. Então, vamos conversar mais detalhadamente sobre isso. A súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a súmula vinculante número 8, não 18, súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal, julgou inconstitucional estes dispositivos da Lei 8.212, que alteravam o prazo de prescrição e de decadência das contribuições previdenciárias, porque isso é função reservada à lei complementar, de acordo com o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Então, assuntos reservados à lei complementar, estabelecer normas gerais, mas ainda tem mais detalhes com relação a essas normas gerais. Vamos conhecê-los. A linha C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. É outra função muito importante da lei complementar federal. Tratamento tributário especial para o ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Muito bem. Outro detalhe muito importante é o que nós vamos ver agora. Dentro desta situação de estabelecer normas gerais, a Constituição Federal determinou, no inciso 4º, que vamos conhecê-lo, do artigo 146, que o Simples Nacional, aquela forma simplificada de se pagar vários tributos, entre eles o ICMS estadual e o ISS municipal, a criação desse Simples Nacional fosse feita através de lei complementar federal. Então vamos conhecer mais esse detalhe. Cabe à lei complementar federal estabelecer normas gerais, de acordo com o inciso 3º, relativo à definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, que é o ICMS, das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1º, que são aquelas cobradas das empresas, do empregador das empresas e das entidades a elas equiparadas, e parágrafos 12 e 13 do artigo 195 da Constituição, que são aquelas contribuições que incidirão uma única vez,
mas contribuições para a Seguridade Social também, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Então, todos esses tributos, inclusive estaduais e municipais, como no caso do ICMS e do ISS, são pagos através de um valor sobre o faturamento incidente, percentual sobre o faturamento, que é o Simples Nacional, e a União repassa para o Estado uma parte relativa ao ICMS, para o município uma parte relativa ao ISS. E a lei que estabelece essa definição de microempresa, empresa de pequeno porte, etc., é a lei complementar. Ora, essa lei complementar já foi, inclusive, publicada, é a Lei Complementar 123, que estabeleceu o Simples Nacional. Ok? Muito bem. Mas tem mais detalhes sobre esse Simples Nacional, previsto na Constituição, e que, na verdade, foram obedecidos pela Lei Complementar 123 ao instituir o Simples. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 146. A lei complementar de que trata o inciso 3º, a linha D, que é exatamente aquela que instituiu o Simples Nacional, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do DF e dos municípios, observado que será opcional para o contribuinte, o cara se enquadra como no Simples Nacional se quiser. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Ora, vamos lá, o que significa isso? Significa que cada Estado pode criar as suas faixas de microempresa e empresas de pequeno porte e atribuir percentuais a serem pagos em cima daquele faturamento das empresas. Então, isso pode ser diferenciado por Estado. Embora as regras gerais estejam estabelecidas em lei complementar federal, cada Estado tem o seu critério. No meu plantão fiscal é muito comum esse tipo de dúvida, contribuintes, contadores de outro Estado, quando tem eventualmente uma empresa do outro Estado que vem abrir uma filial aqui, eles acabam sendo contadores de uma empresa no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o Estado onde eu sou fiscal. Então, é muito comum esses contadores ligarem, mas, puxa vida, os valores aí a serem pagos pelo Simples são diferentes do que estão em Minas, mas o Simples não é federal, não foi criado por lei complementar federal, foi, mas estabelece essa possibilidade de que cada Estado crie o seu critério, o que é muito razoável. Porque o que é microempresa aqui pode não ser em outra determinada região, pode haver uma diferença com relação ao faturamento, né? E isso é importante que tenha sido dada essa flexibilidade. As regras gerais estão muito bem estabelecidas na Lei Complementar 123, mas cada Estado tem o seu percentual a ser aplicado sobre determinado faturamento. Legal? Mas vamos adiante. O recolhimento do Simples Nacional será unificado e centralizado, e a distribuição da parcela dos recursos pertencentes aos respectivos entes será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Olha só, não pode, em hipótese alguma, vedar a entrega da parte dos municípios e dos estados daquela contribuição, no caso do ICMS, o ISS, no caso do estado, o ICMS, no caso do município, o ISS, terá que ser entregue. A União arrecada e repassa aos estados e aos municípios. No inciso 4º, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes, cadastro nacional único de contribuintes. Esta também é uma possibilidade dessa criação, porque neste cadastro, voltando para o Borbinha, nesse cadastro você tem acesso, pelo CNPJ, por exemplo, você tem acesso a todas as informações se a empresa deve para município, para algum estado ou para a própria União, né? Esse cadastro único de contribuintes que já
está, vamos dizer assim, embrionário, muito, até mais que embrionário, mas existe essa determinação da Constituição. Então, estas são as funções da Lei Complementar Federal previsto no artigo 146. Dispor sobre conflitos de competência, regular as limitações ao poder de tributar, estabelecer tratamento diferenciado para o ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e criação do Simples Nacional, com todos esses detalhes que nós vimos até aqui, no que diz respeito às contribuições de que estamos falando. Vamos encerrar aqui. Na próxima aula continuamos ainda a questão da competência tributária. Vamos lá. Até lá.